Tá todo mundo pronto aí? Já são 5h13, quem entrou, quem não entrou, né, vai entrar depois. Então, Parashá Metzorá, que significa leproso, né, ou aquele que é acometido de tsarat. Então, como eu estava falando agora com o Marcinho, está gravando já, Eduardo? Eu acho que no primeiro vídeo, acho que a gente perdeu a introdução aqui do nome da palavra. Tô gravando. Não tem problema. Show. Então aqui, ó, Parashá Metzorá. Tá? Agora aqui está aparecendo espelhado, mas eu acho que no vídeo dá para corrigir isso aí. Tá? Então nós temos aqui o Mem, o Tsad, o Reish e o Ain. Então, somando esses valores, nós temos o valor 400, que é a gematria da palavra Metzorá. E o dígito comum é 4. Aí, por que 4? Né? Primeiro, a gente tem que entender o que é o Metzorá. Né? Então, é traduzido como leproso. Mas a gente não pode confundir com a lepra que a gente conhece hoje em dia, que é a hanseníase. Não, é a tsarat, que era uma doença de superfície, né? Uma doença de pele que aparecia na pessoa como resultado, como um sinal espiritual de que ele precisava se purificar. Ele estava com alguma impureza, então ele precisava fazer um processo de teshuvá. E o caso mais comum desta doença, né, aí os sábios dizem, né, que a palavra Metzorá é um acróstico, né, de Motzi Shem Hara, ou seja, aquele que faz nascer um mau nome, né, ou que faz uso da Lashon Hara. E também tem a interpretação de Motzi Hara, né, o que faz nascer o mal. Né, aquele, vamos supor, eu estou aqui na minha vida, né, tocando o meu caminho, aí eu encontro o Eduardo no caminho e começo a conversar com o Eduardo, de repente eu me lembro de uma falha do Marcílio que não tem nada a ver com o Eduardo. Mas aí eu vou negativar a imagem do Marcílio para o Eduardo. Então a referência positiva que o Eduardo tinha do Marcílio, a partir do meu relato, passa a ser uma referência negativa. Aquele cara não é nada disso não. Aquele cara é isso, aquele cara é aquilo, aquele cara, ele faz tal coisa, ele pensa tal coisa, ele falou e fez, enfim. Então eu faço nome que o Marcílio, todos nós, a gente tem essa necessidade de construir um bom nome na sociedade, de construir uma boa reputação, até porque isso faz parte do nosso processo de evolução social, financeira. Nós precisamos de boa reputação no trabalho, de boa reputação entre os amigos, e aí é uma construção de vida de uma pessoa. Né, construir o seu próprio nome, e aí por causa de uma interpretação da minha parte, eu faço com que o bom nome daquela pessoa seja prejudicado, então eu faço nascer um mau nome, né, eu atrapalho o progresso da vida de outra pessoa, isso é o uso da Lashon Hara, do falar mal, mas existem critérios aí que a gente precisa entender. O que é falar mal? Né? O que de fato é a Lashon Hara? Né? Ambas, tanto Lashon como Hara, estão no feminino. Né? E mal, ele é uma palavra masculina, mas nesse caso ele está no feminino. Então, é a linguagem maligna, é a linguagem do mal, o idioma do mal, é a forma como o mal se expressa. Porque tanto o mal como o bem, ele nasce na nossa mente, né, são potenciais da nossa mente, nós temos tanto o potencial para fazer o mal, como para fazer o bem, isso está no nosso interior, está na nossa condição psíquica, e aí, o que vem para fora, é aquilo que eu opto em reproduzir no mundo, porque eu tenho o potencial para o mal e o potencial para o bem, né, nós temos a inclinação para o mal e a inclinação para o bem, existe um conflito dessas duas naturezas dentro de nós. Então, quem vence é quem sobe no pódio. E onde é o pódio? É a nossa língua. Então, na Parashá da semana passada,
a gente comentou que esqueci o nome do sábio, ele disse que a língua, ela não é visível, ela é parcialmente visível e parcialmente invisível. Ela é um órgão do corpo que não é visto, né? Ele é ouvido, então eu não consigo ver a língua da pessoa, eu só consigo ouvir. E por que a língua, então, é um órgão que fica imperceptível, né, no fato de visão? Porque ela é feita para ser ouvida. Então, ela revela aquilo que está escondido. Porque, da mesma forma como a língua esconde o seu próprio corpo dentro de nós, ela revela aquilo que está em nosso interior. Então, ela revela o nosso eu verdadeiro. Você é o que você fala. Está entendendo? As nossas palavras são uma expressão da nossa alma. Então, que tipo de bagagem a gente carrega com a gente? Que tipo de interpretação da vida a gente carrega? Qual é a nossa percepção de realidade? É aquilo que a gente fala. Entendeu? E às vezes, quando eu falo o mal, o que é o mal? O mal, ele é o vazio. O mal, ele se dá pela inexistência, é tudo aquilo que está incompleto, é tudo aquilo que falta. Então, o mal, ele é a ausência de luz, né? A ignorância é má, por quê? Porque ela é a ausência de conhecimento, né? O escuro é mal, por quê? Porque é a ausência de luz. O ódio é mal, por quê? Porque ele é a ausência do amor. Então, tudo aquilo que precisa ser preenchido é mal. E quando eu falo mal, eu falo sem conhecimento de causa. Tudo aquilo que eu falo que é para o mal de alguém, ou que visa trazer prejuízos para alguém, eu falo me baseando na minha própria ignorância. Então, momento, desculpa interromper. Marcílio, você tem como desligar o seu microfone, que está dando interferência na fala do Rodrigo? Beleza, desculpa então. Vou desligar aqui, peraí. Desculpa interromper, Rodrigo. Não, tá certo, tá certo. Então, a ideia de Lashon Hará, ela vem justamente disso. Quem é o leproso, então? Então, o leproso não é a pessoa que contraiu hanseníase. Não, é a pessoa que tem esse hábito de falar mal das pessoas. É essa pessoa que traz o mal para o mundo. E aí, os sábios, eles comentam qual é a raiz, então, da Tsarat. Qual é a raiz? A gente entende que Tsarat, né, o Metsorá, que é o acometido de Tsarat, ele é um acróstico, né, de Motzi Hará, aquele que faz nascer o mal. Através do quê? Através da Lashon Hará. Mas qual é a raiz da Lashon Hará? O que leva uma pessoa a fazer Lashon Hará? É aqui que a gente tem que entrar numa introspecção genuína, verdadeira, sincera conosco mesmo, e entender qual é a verdadeira causa na dificuldade dos meus relacionamentos. Por que os meus relacionamentos não dão certo? Por que os meus relacionamentos são conturbados? Então, qual é o mal que eu tenho praticado para levar esse tipo de situação ao ponto de eu me sentir um leproso? De eu me sentir uma pessoa indigna de conviver em sociedade. A minha presença não é querida. A minha presença não é desejada. Onde eu chego, as pessoas ficam desconfortáveis, né? É porque eu estou sendo acometido por esse mal. E então, quando eu começo a perceber, eu preciso, então, fazer uma introspecção para ver aonde é a raiz desse problema. E a raiz é muito simples de identificar. Qual é a raiz da Lashon Hará? Né? É o orgulho. O orgulho. Ninguém fala mal de quem... Por exemplo, por que eu vou falar mal de uma pessoa se eu não me sinto melhor do que ela? Não, eu só falo mal de alguém quando eu me sinto melhor do que essa pessoa. Então, o que te leva a falar mal do outro? É o sentimento de você ser melhor do que ele. E você se acha, né, o nosso ego, né, ele se acha no direito de decretar sentença e acha superior ao outro. Então, como que eu remedio isso? Identificando que esse orgulho, ele é negativo. Então, e até como a gente está entrando em terça, olha que interessante.
Se eu tiro a letra aqui, nós temos aqui a palavra Metsorá, né, que é o Mem, o Tsad, o Reish e o Ai. E se eu tiro essa palavra, se eu tiro a letra Ai do final da palavra e coloco o Yud, eu tenho Mitsori, Mitzri. E é Mitzri, egípcio. Mitzri é o egípcio, né? Egito é Mitzray, né? Que é o plural de Mitzri. Por que o egípcio? Porque nós estamos em processo de peça, certo? O que faz a nossa transição da condição de egípcio, de escravo no Egito, para a condição de Israel? Né? É a libertação do ego. Faraó, ele representa o domínio do ego. É quando o ego dita as nossas ações. E aí a gente entra naquela questão que o Eduardo falou, que é desse ponto no coração. Né? O que é o ponto no coração? É quando eu identifico que eu fui evoluindo por escalas de vida e de desejo que me levaram até o ponto em que eu desejo me conectar com o Criador. Eu não vejo mais sentido em trabalhar e fazer todo o meu trajeto de vida somente para satisfazer os meus desejos mais básicos, que é alimentação, abrigo, família, trabalho, conhecimento. Enfim, não, eu quero mais. Eu quero mais. Então, quando eu atinjo esse ponto no coração, o meu desejo, ele entra numa escala total, porque a gente vai subir. Alimento, comida, sexo, dinheiro, poder, influência, conhecimento. Aí chego aqui no alto disso, não tem mais para onde ir a minha materialidade. Então eu desenvolvo aqui o quê? O que os cabalistas chamam de ponto no coração. E a partir desse ponto no coração se abre uma nova realidade, uma nova dimensão, um novo nível de consciência, onde eu já não sou mais eu por mim mesmo. Eu sou uma extensão do outro. Então, se o outro sofre, eu sofro. O que é bom para o outro é bom para mim. E é isso, por isso é importante desenvolvermos a nossa experiência coletiva através de uma comunidade. Entendeu? Por que nós temos uma comunidade? Porque para a gente não basta estudar a Torá, aprender a Torá, fazer as rezas. Tudo isso é a base. Tudo isso é muito importante, mas eu preciso desenvolver esse potencial que a Torá, que o estudo da Torá, né, que essa conexão com o Eterno foi introduzindo no meu coração. Agora eu preciso expressar isso. Mas como é que eu vou desenvolver isso? Através de convivências, através de experiência com pessoas diferentes de mim. Porque no mundo, imagina só uma comunidade onde tudo que o Rodrigo fala, todo mundo fala amém. Tá entendendo? Então não somos uma comunidade, não somos uma pluralidade. Tá entendendo? É importante que hajam as controvérsias, as diferenças de percepção, os diferentes modos de compor a nossa própria realidade, e é importante também que em certos momentos hajam certos conflitos, para que nesses conflitos as arestas, né, se aparem, e que eu vá ganhando uma unidade com o outro, sem a necessidade de abrir mão da minha própria visão de mundo, mas enriquecer a minha visão de mundo a partir da visão do outro. Então, essa transição do individual para o coletivo, ele é obrigatório, não é opcional. Entendeu? A pessoa ela pode ter todo o conhecimento e toda a informação necessária. Se ela não dominou a arte de conviver com o outro, nada disso que ela aprendeu tem algum valor. Por quê? Porque ficou aqui dentro. Ficou somente como potencial. Então, nós precisamos entender, até no conceito do próprio Adão, nós temos Adão Kadmon, que é o homem potencial, né? Adão Belial, que é o homem do potencial, que é o homem, desculpa, me confundi aqui. Adão Kadmon é o homem do ideal. Tá? Ele vive no mundo ideal, ele é perfeito, ele é pleno já, ele já está completo. Mas ele ainda não está dentro dessa realidade, porque essa realidade precisa se levar para alcançar isso. Mas ele já existe lá.
Mas dentro dessa queda, né, ele sai dessa transição de homem já perfeito ideal e entra num estado de formação. Então ele passa pelo estado de vazio, é o chamado homem de Belial, o homem de vazio. E o que é o vazio? É um potencial. Só que esse vazio ele precisa então ser preenchido aos poucos. Então ele desce para uma outra condição que é chamado de Adam Harishon, Adão o primeiro, que é aquele que representa o homem real, em toda a sua condição de vazio, mas com o potencial de ser preenchido por aquilo que é perfeito. Então nós temos Adão Kadmon como referência daquilo que devemos ser, temos Adão Belial como a nossa condição real e atual, e temos Adão Harishon, que é o nosso desenvolvimento a partir dessa percepção. Se eu não me perceber como vazio e importante na vida do outro, e também entender que o outro também é importante na minha vida, eu não faço essa conexão, e eu me mantenho na condição de fragmento. Eu me mantenho como um indivíduo à parte, algo isolado, que não faz parte. Aquilo que não faz parte do processo é descartado. Está entendendo? É descartado. Infelizmente, essa é uma realidade. Por quê? Porque eu não quis me unir. É o que o Eduardo falou mais cedo sobre a ideia do eremita, né? Não somos seres contemplativos, subir no alto da montanha e lá ficar contemplando tudo e achando tudo muito lindo. Não, isso é importante? É. Então, por que os cabalistas do passado, eles se separavam das suas comunidades? Né? Ah, não, porque os cabalistas, eles não precisavam ir na sinagoga, então nós também não precisamos. Não é assim que funciona. Por que eles se afastavam? Para receber dos mundos superiores informações, revelações, para compartilhar com aqueles da comunidade. Então eles se afastavam da comunidade fisicamente, mas o propósito desse afastamento era se conectar com o Eterno para poder alimentar a comunidade com as revelações que eles recebiam. Então eles viviam de forma isolada, mas em total conexão com o coletivo, porque o objetivo deles era se afastar dos outros para se conectar ao Criador. E nessa conexão com o Criador, ele podia alimentar o outro, ele podia alimentar a sua comunidade. E aí, voltando na questão da Tsarat, né, do Metsorá. Por que é o dígito 4? O dígito da palavra Metsorá é 4. Porque ela se apresenta em 4 fases. São 4 etapas. Né? Primeiro, ela se apresenta na parede da casa, nas paredes. A pessoa está dentro de casa e, sabe, dentro de casa você é mais você pode desenvolver maior autonomia, e aí você se dá o direito de ficar falando mal dos outros dentro da sua casa. Entendeu? E aí, então, apareciam manchas nas paredes dos israelitas, e eles, quando viam essas manchas, eles entendiam, poxa, eu preciso mudar a minha conduta dentro da minha casa. Porque a minha casa é o meu recanto, a minha casa é o meu lar, é o ambiente em que eu sou mais eu. Onde toda a minha segurança de vida, onde toda a minha família compartilham da mesma vivência e da mesma experiência. E eu estou vendo manchas na minha vida familiar. Então tudo começa com o próprio interior da sua casa. Né? As coisas que você fala dentro da sua casa vão afetar a sua vida familiar. Né? Esse hábito de falar mal dos outros dentro de casa, ela faz com que a sua casa também se torne um local de origem, né? Que se dá origem para o mal. Então, ao identificar essas manchas nas paredes de casa, então o israelita ele tinha ali a oportunidade de compreender que existia algo que não estava de acordo com a Torá sendo vivido dentro da sua casa, e então ele poderia fazer teshuvá. Ele fazia o seu processo de introspecção e de conversão interna. Então, ao identificar isso, ele entendia como um aviso. Então, eu paro. É isso que a minha consciência me diz que é contra a Torá e está sendo feito dentro da minha casa, eu não faço mais. Porque o meu ambiente de convívio familiar já está contaminado. Então, eu preciso trazer cura. Né? Então, qual é a raiz da Tsarat? É o orgulho.
Então eu paro de ser orgulhoso dentro da minha casa. Tá entendendo? É o começo da conversa. Mas a pessoa não se tocava. Não, beleza, não, é uma manchinha aqui, nós passa uma tinta. Na época não tinha isso, mas se passasse uma tinta, a mancha voltava. E não era uma questão de infiltração, era algo espiritual que estava sendo mostrado ali justamente para a pessoa entender que tem algo errado. Mas aí a pessoa não se dá conta. Então essas manchas iam para os seus utensílios de uso doméstico, para as panelas, para os talheres, para os móveis, para coisas que a pessoa tinha que... Poxa, tem uma mancha na parede, é só não olhar para a parede. Eu posso ignorar. Né? Eu vou ignorar isso, porque está na parede, a parede é só para cercar a casa mesmo, está tudo certo. Mas você vai ter que olhar para os talheres quando você vai comer, você vai ter que olhar para a sua cadeira quando você se senta, você vai olhar para a sua cama, você vai olhar para os seus utensílios. Então, se a pessoa não identificasse o primeiro sinal, esse sinal se estendia e ia para os seus utensílios, para o seu uso doméstico, para o seu uso de trabalho. E aí a gente entra aqui na questão da vida profissional, né? Pessoa que tem o hábito de falar mal do outro no trabalho e pode prejudicar, inclusive, a ascensão profissional da outra pessoa, né? O hábito de falar mal de chefe, de falar mal de subordinado, de colega de trabalho, né? E no trabalho, todo mundo no seu ramo profissional também tem o desejo de ascender profissionalmente. Né? A pessoa tem o direito de procurar uma melhoria, de querer um salário melhor, uma promoção, é o direito de toda pessoa, e esse tipo de coisa se alcança por mérito. E quando, de repente, a pessoa vê que alguém está se dando bem no trabalho, está sendo reconhecido, ou que pode ter o potencial de vir a ser reconhecido, aí vem aquele sentimento de inveja, né? Que também é uma raiz do orgulho. Isso também é uma expressão do orgulho. Porque você, o que é inveja? É quando você não suporta ver aquela pessoa melhor do que você. Entendeu? A gente é muito bonzinho com quem está embaixo, né? Mas, de repente, uma pessoa começa a ascender na vida profissional, a pessoa já fica, opa, por que ele está sendo e não eu? E aí eu tento fazer trapaças, falar mal da pessoa por trás, questionar o profissionalismo dela para outras pessoas, para comprometer a credibilidade dela com outro, de maneira que eu não quero que ela se acenda na sua vida profissional. Me coloco como pedra de tropeço. E aí, então, a Tsarate, ela tem essa mensagem de os utensílios, coisas com as quais você trabalha, que estão mais próximos, e também tinham essas manchas para você identificar que o seu relacionamento com as outras pessoas estão afetando o teu próprio cotidiano. Entendeu? Porque é uma coisa muito certa. Quem fala mal, quando José fala mal de João, eu sei mais de José do que de João. Não é isso? E aí, a pessoa tem que identificar isso. Opa, nos meus utensílios, na minha mobília, nos meus talheres. Não, então quer dizer que as coisas que eu estou fazendo... Né? Porque antes eu só estava falando na minha casa, mas agora as coisas que eu estou fazendo também estão contaminadas. As coisas com as quais eu lido, né? O meu manuseio, os meus objetos do dia a dia também estão contaminados, porque as minhas ações também estão regidas pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha inveja. Né? E aí entra o terceiro elemento, né? Que são as roupas. O que é a roupa? A pessoa pode ficar nua dentro de casa, se estiver sozinha, não vê problema, né? Porque está dentro de casa. A questão é, para que você usa a roupa? Para sair à rua? Então, a roupa, ela é um artifício social, de vida social. Né? Todo mundo que quer ter uma boa vida social, né, procura, no mínimo, sair bem vestido na rua. Né? Então, você sai vestido, você sai bem vestido, então você está apto a interagir com pessoas fora da sua casa, fora do seu trabalho, e de uma maneira mais informal, de uma maneira social, né, na rua. Então, essas manchas apareciam na roupa. Então, primeiro a pessoa via na parede e ignorava. Depois via nos seus próprios utensílios e ignorava. E agora quem está vendo é o outro. Porque você não fica com o olho voltado para a sua roupa,
né? Mas a sua roupa chama a atenção de outros. Aí a pessoa começa a entender que, opa, essa pessoa ela está com sarate. Essa pessoa ela tem o hábito de falar mal das outras pessoas. Então, quando alguém via com a roupa manchada, né, os israelitas eles entendiam, essa pessoa ela é perigosa, ela não é de confiança. E você não quer se relacionar com alguém em que você não confia. Então a pessoa ela começava a ficar isolada, né? Ela ficava num nível de socialização já comprometido, né? Porque se você sabe que uma pessoa tem o hábito de falar mal dos outros, ninguém quer se relacionar com essa pessoa, né? Então um toque interessante, né? Que a gente que estuda a Torá, a gente tem que ter essa percepção, tá? De que tudo que eu leio e tudo que eu aprendo na Torá vai ser reproduzido na minha vida, no meu cotidiano. A Paraxá dessa semana, ela vai se apresentar através de situações para me elevar espiritualmente, porque a Torá, o universo, a criação que tem por propósito fazer com que a Torá se movimente nos corações das pessoas, elas têm um propósito em particular. Para aquele que estuda a Torá, ele vai ser desafiado a praticar a Torá. A própria vida vai colocar diante de você situações que vão fazer com que você cumpra esses mandamentos. E você tem que estar atento a isso. Então, aconteceu essa semana o caso, né, da pessoa que congregou na Beit durante lá algum tempo, e aí ele tinha esse hábito de falar mal das pessoas. Terminava lá o estudo, ele chamava uma pessoa no canto e ficava negativando os estudos, falando mal do que o cara falou, isso está errado, isso aqui não é um lugar bom para você, eu tenho um outro lugar, eu conheço uma outra pessoa, uma outra comunidade, vem comigo e tal, e ficava falando mal das pessoas naquele ambiente, na intenção de prejudicar o ambiente. Isso foi identificado e a pessoa foi afastada. Porque toda pessoa que tem o hábito de falar mal, ela é afastada. E ok, passou um tempo, a pessoa voltou. Começou de novo, numa boa, tranquilo. Passou algum tempinho, de novo o mesmo hábito. De novo, de falar mal, né, de afrontar, de contrariar, de descredibilizar os estudos. E aí, de novo, a pessoa foi afastada. E aí houve uma terceira vez. E agora, a pessoa se afastou, e agora que a gente teve essa mudança, a pessoa estava retornando. E aí ela queria retornar para o nosso meio, só que já com esse histórico de 3 vezes no passado ter feito tal coisa. Aí a gente pediu que se fizesse uma retratação. Por quê? A ideia da retratação não é apontar a pessoa como errada ou não. Por exemplo, poxa, eu empresto R$50, R$50 do Marcílio. Vou colocar o Marcílio aqui de novo. Eu empresto R$50 do Marcílio. Marcílio, me empresta R$50 aí, que semana que vem eu te pago sem falta. Beleza, Marcílio, não, te empresto sim, cara. Poxa, tá aqui. Aí, beleza. Aí passa uma semana, não pago. Passo 2 semanas, não pago. Passa 3 semanas, não pago. Aí o Marcílio vem me cobrar. Poxa, Rodrigo, é aqueles R$50 que eu te emprestei. Você pode me pagar? E aí eu fico bravo com ele. Não vou pagar, não. Não vou pagar porque você está me cobrando, você está me constrangendo, então não vou pagar. O Marcílio, beleza, tudo bem, né? Não empresto mais. Já sei quem é você. Já sei qual é o tipo de pessoa que você é. Que você empresta e não paga. Não vou pagar mais. Né? Não vou te emprestar mais dinheiro. Saio no prejuízo, mas saio em paz, tranquilo. E aí passo um tempo, eu vou lá, empresto e fico pedindo R$50 emprestado para o Eduardo. E o Marcílio vê. Aí o Eduardo, não, tudo bem, eu vou ver direitinho e tal, aí tal dia eu te trago. Qual é a obrigação do Marcílio nesse caso? Qual é a obrigação do Marcílio? Chegar no Eduardo, vamos fazer um exercício aqui entre nós, pessoal. Chegar no Eduardo e falar, Eduardo, olha só, o Rodrigo ele já me emprestou R$50 e não pagou. Ele não paga ninguém.
Então, se você for emprestar dinheiro para ele, tenha certeza de que você não está emprestando. Você está doando, porque ele não vai pagar. Tá falando mal de mim, não tá? Mas você não está falando mal de mim pro Eduardo? Está falando mal de mim. Né? Porque ele está levando uma informação negativa ao meu respeito para outra pessoa. Contudo, isso é considerado Lashon Hará? Alguém sabe dizer, não? Não é. Você tá alertando, né? Tá entendendo? Não é Lashon Hará. É simplesmente alertar uma pessoa que pode sair num dano, num prejuízo financeiro. Eu estou falando, o Marcílio está falando para o Eduardo, né? Então, Marcílio e Eduardo, só estou usando o nome com a qual a gente se familiariza aqui, tá, gente? E eu também, então não somos nós, não, são nomes hipotéticos, né? O Marcílio está falando para o Eduardo que eu já emprestei dinheiro dele e não paguei. E a tendência é que eu também não pague o Eduardo e que eu não pague mais ninguém. Então, como é Lashon Hará, se a atitude do Marcílio está visando proteger o Eduardo e não me prejudicar? Tá entendendo? Então, a gente precisa também saber fazer essa diferença de você apontar um erro na pessoa e não saber como, de repente, a pessoa, poxa, se eu for falar com ela, ela vai ficar chateada e pode não gerar o resultado que eu preciso. Mas eu estou vendo essa atitude. Essa atitude é errada, essa pessoa precisa ser exortada. Então, é comum que eu vá e com pessoas mais instruídas que eu. No meu caso, o Rabino. Poxa, Rabino, eu estou vendo, né, uma pessoa que está cometendo um erro, assim, assado, e eu gostaria de saber, né, de saber como lidar com essa situação. Ora, eu estou fazendo Lashon Hará? Não, eu estou pedindo uma orientação de como lidar com uma situação sem prejudicar o outro. Mas eu posso simplesmente ignorar, não posso? Ah, deixa o cara, né, vou cuidar da minha vida. Estou sendo bom fazendo isso? Então você vê que é uma coisa meio complexa, entendeu? Às vezes a gente vê atitudes erradas no outro e eu posso comentar, desabafar, não gostei dessa situação que a pessoa fez, tal, mas eu tenho que ver com quem, onde, três situações aqui que eu preciso considerar, tá? Ocasião, ambiente e companhia. Tá entendendo? Qual é a ocasião? É conveniente para que eu faça uma queixa de alguém? De repente é uma ocasião em que o meu comentário pode gerar prejuízo maior a esse alguém? Então não convém. Independente se a pessoa com quem eu estou falando é confiável e se a situação é possível, se é uma situação... É isso aí, o ambiente, né? Eu estou dentro da minha casa com uma pessoa da minha confiança e comentando algo negativo que eu vi na vida de alguém. Então isso não vai trazer nenhum prejuízo para o outro. Por quê? Porque as três situações estão em ressonância. Mas se eu vou falar mal de alguém dentro da minha casa, com uma pessoa que, ao saber disso, pode prejudicar o outro, então a situação já não convém. Entendeu? De repente eu posso estar numa situação conveniente, num ambiente conveniente, mas falar mal para a pessoa errada. Vou falar uma situação negativa de algo que eu vi no outro para uma pessoa que vai levar isso adiante, ao invés de me trazer o direcionamento correto de como lidar. Então, tudo isso tem que ser colocado em conta. Por quê? Porque as nossas palavras, elas movem mundos. Nossas palavras movem mundos. Uma palavra, uma única palavra de destruição, pode destruir uma vida de alguém, ou até a tua própria. Tá entendendo? E uma palavra de bênção pode fazer toda uma diferença. Até na questão que eu estava falando dos utensílios, né? Se eu vou falar algo negativo, que na minha casa não tem nenhuma vasilha aberta, panela exposto, falar algo negativo com um prato de comida na mesa, tá entendendo? Porque tudo isso gera energia. E energia gera resultado, gera ação.
As energias são vivas. Então, aqui na minha mente é um campo de batalha. O que é vitorioso é o que sai pela minha boca. O pensamento que venceu é aquilo do que eu falei. Então, sempre que eu vou falar algo negativo acerca de alguém, eu tenho que ter essa consciência de que eu fui derrotado pela minha própria ignorância sobre a vida e a realidade do outro. Tá entendendo? Se eu for falar mal, se eu for criticar, se eu for fazer uma calúnia, uma difamação, e eu tenho que ter isso na minha mente, eu perdi. Eu vou fortalecer com essa minha atitude o meu Yetzer Hará, a minha inclinação para o mal, e eu vou trazer o mal para o mundo. E esse mal, ele vai retornar para sua fonte. Porque tudo que sai, volta. Tudo que vai, volta. O mal que eu lanço sobre o outro, querendo ou não, vai voltar para mim. O próprio Eterno diz, nenhuma palavra que sai da minha boca tornará vazia, sem cumprir a finalidade pela qual ela foi destinada. Ela não volta vazia. Tudo que sai da sua boca vai repercutir de uma forma ou outra na sua vida. Porque nós lançamos uma energia, nós proferimos uma força no mundo, e essa força ela vai atuar e vai retornar para sua fonte original. Com qual impacto? Né? Com o mesmo impacto que ela saiu. E às vezes um impacto até maior. Tá entendendo? Às vezes uma conversinha inocente de bar entre amigos pode fazer com que alguém perca o seu emprego. Tá entendendo? Uma simples conversinha de corredor no trabalho pode fazer com que uma pessoa seja demitida. Né? Uma simples conversinha, um simples comentário de uma mulher para outra pode fazer com que um casamento seja destruído. Então, tudo que sai da mente, da nossa mente, isso cria reflexões, cria forças, cria energias. Então, essa paraxá, ela tem esse objetivo, de fazer com que nós identifiquemos o mal quando ele ainda está dentro de nós, e não somente quando temos que lidar com as consequências disso. Então, qual é a raiz de todo mal? É o orgulho. Se tudo que eu fizer, eu fizer no pensamento e na mentalidade de que eu sou melhor do que o outro, eu estou fazendo errado. Não, eu sou melhor, eu posso julgar, eu posso decretar essa sentença, eu posso proferir essa injustiça para o outro, porque eu sou melhor do que ele. Se eu começo a entender que na verdade eu sou uma extensão do outro, né, eu começo a desejar o bem do outro, porque o bem do outro vai me alegrar. Se o outro se entristece, eu me entristeço. Se o outro se alegra, eu me alegro. Por quê? Porque eu e o outro estamos em uma transição de ego para algo maior. Estamos saindo do Egito e entrando em Israel, almejando. Por isso a importância de viver em comunidade, para que nessa ajuda uns aos outros, toda a comunidade se eleve. Todo esse processo de retificação pessoal tem que refletir no nosso processo de retificação coletiva. Entendeu? Então esse é o Metsorá, é o leproso, né? Aquele que tem em si essa natureza de falar mal. Contudo, ele passa por esse processo de cura. Qual é a cura? O isolamento. Tá entendendo? A cura, você não sabe lidar com o outro, você não é grato pela existência do outro, você não consegue ser uma bênção na vida do outro, então você não é digno de conviver com ele. Você não é digno de conviver com ninguém. Porque você tem algo, uma raiz negativa no teu coração que precisa ser arrancada. E às vezes a gente olha para esse mal no coração, a gente acha que é um vermezinho, aí você vai puxar, você vê que é uma cobra, e depois você continua puxando e na verdade era um dragão. Então como que a gente identifica isso? Por que eu tenho essa mania de falar mal dos outros? É porque eu tenho um orgulho dentro de mim. Por que eu tenho esse orgulho dentro de mim? Aí eu preciso ir puxando isso para fora. E cada vez que eu puxo, eu lido com algo muito maior e muito mais danoso. Mas tem que sair. Tá entendendo? Tem que sair. Às vezes dói nos desapegar, né, de certos hábitos, coisas que já estão na nossa natureza, mas é um processo necessário para que eu me esvazie do ego,
me esvazie das minhas próprias percepções e no desejo de receber para mim mesmo. Está entendendo? Para que, então, eu me torne vazio, a fim de que a luz do Eterno, através do estudo e da prática da Torá, possa preencher esses espaços com uma nova natureza, com uma nova identidade, deixando de ser escravo e me tornando livre. Esse é também o objetivo de Pêssar. Por que que antes da festa de Pêssar nós fazemos a busca e a queima do Hametz? Hametz é o fermento. Né? O fermento simboliza justamente esse orgulho. Que o fermento, quando está na massa, a massa cresce. Né? O orgulho faz com que a gente se infle, se cresça. Então, antes de Pêssar, um dia antes de Pêssar, a gente procura em todos os cantos da casa. Mas eu reviro em todos os cantos da casa, procurando o Hametz, para separar e queimar o Hametz, e anular aquele Hametz, porque o fermento, ele simboliza o orgulho. Então, eu, para entrar no espírito de Pêssar, para receber a minha libertação, para me libertar do Egito, né, para me libertar do domínio do meu ego, eu preciso me desapegar de toda espécie de orgulho que possa haver. E aí eu faço, antes de Pêssar, a procura do Hametz, faço a queima do Hametz de forma simbólica, né, para fazer que de forma simbólica eu me liberte do orgulho, da vaidade, desse sentimento de me achar melhor que os outros. Aí sim, agora eu estou preparado para a festa de Pêssar, né, e ficar 7 dias, né, me purificando dessa sensação de me sentir mais especial que os outros. E aí, livre do fermento, livre desse inchaço, né, porque o fermento, ele causa esse crescimento espontâneo, cresce rápido, né? Então, eu me livro do Hametz, e aí depois... Shalom, Ilha. E aí, depois que eu faço essa queima do Hametz, depois que eu queimo o fermento, que simboliza o orgulho, eu entro, então, na festa de Pêssar, e no final de Pêssar, quando eu termino, depois do dia 30, quando eu termino, ou quando eu saio dos 7 dias dos pães ázimos, porque o que é o pão ázimo? É o pão sem fermento, né? Ou seja, a minha vida sem orgulho. O Pêssar é uma experiência espiritual de você experimentar 7 dias sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, se libertar completamente, afogar Faraó. Tá entendendo? E aí depois os judeus, eles têm uma festa do encerramento de Pêssar, chamado Nimoná, que é justamente o contrário, é uma festa regada a fermento. Aí se bebe cerveja à vontade, come pão, bolo, fartura de fermento. Ué, mas como assim? Eu tive que aniquilar o Hametz, aniquilar o fermento da minha vida, porque simboliza o orgulho. Aí fiquei 7 dias de Pêssar, celebrando a minha vida sem orgulho, e agora eu vou lá e faço uma festa regada de Pêssar, de Hametz, de fermento. Como assim? Por quê? Porque uma coisa é o teu orgulho na condição de Egito, outra na condição de Israel. Porque em Pêssar você atravessa o mar, você muda de condição. Então aquele orgulho que você tinha de si próprio, do seu da vaidade, agora é o orgulho que você tem dos teus irmãos, da tua comunidade, o orgulho que você tem da Torá, da misericórdia do Eterno revelada na sua vida. Isso te torna orgulhoso. Não é mais com aquele sentimento de ser melhor que os outros, mas agora pelo sentimento de ser melhor para os outros. Não que o outro, mas melhor para o outro. Tá entendendo? E Pêssar, ele traz justamente essa transição de pensamentos do Egito para Israel. Aqui o Egito se afoga e Israel ascende. Porque enquanto o Egito domina, Israel é o quê?
escravo, oprimido. Mas se Israel ascende, o Egito é destruído. O Egito, ele é, não vou dizer aniquilado, porque o nosso ego sempre vai estar presente. Só que agora não é mais ele quem manda, é o Eterno. Então eu uso o meu ego a serviço do Criador. O meu orgulho, a minha vaidade, não diz mais respeito ao meu egoísmo, mas ao meu altruísmo, à minha vida em comunidade. Eu tenho orgulho dos meus irmãos, porque mesmo no momento de dificuldade, em que muitas comunidades já teriam se dissipado, nós nos mantemos unidos e fortalecidos e continuamos caminhando. Isso é orgulho. Não é orgulho de mim, Rodrigo, mas orgulho de ter sido agraciado pelo Eterno de participar desse processo, junto com todos os outros. Tá entendendo? Então não se trata de você se livrar do orgulho, mas de você refinar. Mas às vezes, para você refinar o teu ego, você tem que baixar a bola dele. Por isso, o Pessa, esses 7 dias de Pessa, 7 dias sem vaidade, sem se achar melhor que os outros. Não se trata somente dos rituais, do Seder, de ler a Haggadah, não, é todo um processo de você aniquilar de você todo o desejo de ser melhor que o outro, de visibilidade, de aparecer. Isso é retificar a nossa natureza. Esse é o sentido de Pessa. E essa é a mensagem de Metzorah. Que a gente possa olhar para dentro de nós e identificar o que tem causado essas manchas na nossa vida familiar, na nossa casa, na nossa vida profissional, nos nossos utensílios, na nossa vida social, né, as nossas roupas e no nosso próprio corpo. Porque esse mal, ele começou a dar sinais de presença do lado de fora, ainda nas paredes da casa, mas depois veio para os meus utensílios, agora na minha roupa, e agora está no meu corpo. Quem é que deixou esse mal entrar? Eu. Como? Fazendo o mal sair. Tá entendendo? Todo o mal que é produzido em mim, ele saiu de mim, criou energias, e essas energias foram retornando. Primeiro na casa, depois nos utensílios, depois na roupa, e por fim em mim mesmo. Não é o mal que os outros lançam em mim, é o mal que eu mesmo lancei e que retornou. Então, se tem algo trazendo conflito nesses setores da minha vida, é porque existem manchas nesses departamentos. Então, eu preciso fazer uma teshuvá. Entender que a raiz disso é o meu orgulho. Se eu me livrar do orgulho, eu estou pronto agora para assumir uma nova identidade e adquirir a similaridade de forma com o Eterno, com o Criador. Porque o Criador não há nele nenhum orgulho, nenhuma vaidade. Então, para eu adquirir essa similaridade de forma, eu preciso ter atributos similares aos dele. Pelo que? Por amor ao outro. Pode repetir, Rodrigo, a tua voz falhou. Qual parte? Tá falhando. Tá falhando aqui? Tá falhando aqui a voz aí? Tá. Então, assim, quando eu faço essa introspecção e entendo que o Hametz, que é o fermento, né, na segunda-feira eu vou, entre a noite de domingo e segunda, não é isso? Entre domingo e segunda-feira a gente faz a busca do Hametz. Faz todo esse processo de busca, olhando nas gavetas, nos armários, na geladeira, tudo que tiver fermento, eu tiro. Né? O Rabino Moshe orientou que, de repente, eu não posso jogar comida fora, é desperdício. Em algumas comunidades, o Hametz é vendido, né? Mas tem que ter um rabino fazendo essa mediação. Então, de forma pessoal, como que eu posso fazer? Colocar tudo dentro de um armário específico, selar aquele armário e fazer uma declaração. Durante os dias de Pessah, esse Hametz não me pertence. Não me pertence. Então, eu deixo ele lá, isolado, guardado, e em um lugar onde eu não vou abrir durante todo esse processo.
Por quê? Porque eu estou doutrinando a minha alma a se descontaminar de todo orgulho. Então ele fica lá no cantinho dele. Acabou o período de Pessa, aí tem uma festa chamada Mimoná. E nessa festa chamada Mimoná, então, vem essa abundância de fermento. Cerveja à vontade, uísque, bolacha, biscoito, pão, bolo, enfim, tudo regado a muito fermento. Por quê? Porque agora eu posso sentir orgulho, porque agora eu estou na condição de Israel. Eu fiz a Pessa, eu fiz a passagem entre ego e Israel. Tá entendendo? Agora o orgulho ele é positivo. Tá entendendo? Porque o meu orgulho não é mais movido pelo meu desejo de me sentir melhor que o outro. Tá entendendo? Mas o meu desejo de melhorar para o outro cada vez mais. E de servir em comunidade. Eu não tenho orgulho de mim. Eu tenho orgulho da minha comunidade. Orgulho do que a Torá fez comigo. Orgulho de ter escolhido, de ter sido escolhido pelo Eterno para participar desse processo, tá? Para participar da Torá, de falar Torá, de mencionar Torá, de estudar, enfim, de viver em comunidade com meu irmão, buscando o Eterno, buscando o Criador. Então esse é o sentido de Metsorá, que é o leproso, contudo aquele leproso que está no seu processo de cura. Então ele vai ao sacerdote, o sacerdote determina, bom, você está curado realmente. Então ele tinha que oferecer dois pássaros, duas pombinhas. Uma era sacrificada e a outra era solta. Por quê? A pomba sacrificada significa que todo aquele pecado, que tudo aquilo que você falou de errado e fez de errado antes, foi sepultado ali. Mas tudo aquilo que você fez de bom, continua por aí, tá entendendo? E também para ter a consciência de que por mais que eu corrija o meu problema aqui, tudo que eu falei e já fiz de errado também continua repercutindo por aí, tá entendendo? Então assim, é como a ideia do travesseiro, né? A pessoa caluniou o outro, e aí como que eu faço para consertar isso aí? Aí o rabino falou, você sobe no alto de um prédio, o mais alto da cidade, e você e você rasga um travesseiro de penas, né? E pega um travesseiro de penas, rasga ele e espalha todas as penas pela cidade. Tá? Não, beleza, é fácil, né? Sim, aí qual é a segunda parte? Aí você, depois que você jogou todas aquelas centenas e milhares de penas que o vento foi levando, você desce do prédio e sai catando uma por uma. Aí realmente você vai anular todo o mal que você causou. Porque quando eu faço uma fofoca, quando eu faço um fuxico, eu faço para um, esse um fez para outro. A partir do momento que esse outro já levou a conversa adiante, ela já não está mais sob o meu controle. Saiu de mim, mas já saiu do meu controle, eu não posso mais consertar. Tá entendendo? Então é importante a gente ter essa percepção de que existem certos males que são irreversíveis. E um deles é os males da fala. Tá entendendo? O Lashon Hará, ela traz danos irreversíveis. Eu posso ser perdoado, posso melhorar como pessoa, mas a repercussão daquelas minhas palavras já não está mais sob o meu domínio. Então não tem como eu sair desmentindo todo mundo que ouviu aquela conversa agora. Tá entendendo? E mesmo se eu sair, se eu conseguir encontrar todo mundo e desmentir, essas pessoas já levaram a conversa para outros, se tornou uma rede, né? Já ganhou uma repercussão muito maior do que o meu campo de atuação pode determinar. Entendeu? Então, pensa, essa festa que a gente está entrando agora, é a princípio uma festa familiar. Você tem que celebrar o seu Pêssar na sua casa, com a sua família. Fazer o Seder, a Kiará, né? E fazer tudo de acordo com a Alahá, com a Mitzvah. E depois, o que a gente vai fazer no dia 27, já não é o Pêssar em si. É um memorial de Pêssar, porque não está no dia de Pêssar. Só é Pêssar se for celebrado no dia 15 de Nissan.
como nós não vamos comemorar no dia 15 de Nissan em comunidade, nós vamos celebrar aqui em casa, eu, minha esposa, e o ideal é que cada um comemore dentro da sua própria casa, né? No dia 27 que a gente vai fazer um memorial, né? Fazer uma festa, né? Claro, visando primeiramente internalizar esse sentido de Pêssah, mas também poder reunir a comunidade, entendeu? Então não é a festa de Pêssah. Por exemplo, o Rabino nos orientou a não citar as brahot de Pêssah. Dia de Pêssah, não, o Pêssah é no dia 25. Se você vai fazer num outro dia, que não seja no 22, desculpa. Se você vai fazer no outro dia, que não seja no dia 22, você pode fazer, mas sem recitar as berahot de Pêssah, as bênçãos, né, sobre os alimentos, fora do dia exigido pela Alahá. Então, você pode fazer tudo direitinho, celebrar, comemorar, mas não recitando as bênçãos, para não violar essa mitzvah. Entendeu? Então, o sentido de Pêssah é justamente esse, o de se libertar do ego, se libertar do orgulho. Não significa que nós nunca mais vamos ter ego e nunca mais vamos ter orgulho, mas não permitir que este sentimento seja o propulsor das nossas ações. Está entendendo? Que não façamos tudo o que fazemos movido pelo nosso próprio interesse pessoal, pelo interesse de receber por receber. Está entendendo? Que nós possamos aprender a agir em lishma, como foi dito na aula anterior do Eduardo, em nome dos céus. Tudo o que fizermos, até aquilo que é bom e agradável para nós mesmos, que seja em nome do Criador, para gerar prazer e contentamento a Ele. Tá entendendo? Então, aqui a gente vai encerrando, né? Espero que tenha ficado claro, né? O que eu consegui, o pouco que eu consegui desplanchar aqui, porque senão a gente não para mais. E aí, se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, um acréscimo, uma correção, por favor, fica à vontade. Muito bom, Rodrigo, muito bom. O estudo tá ótimo, gostei. Quando eu entrei no estudo aí para ouvir, eu estava lá onde eu te falei, colégio, ali, próximo de Rocha Miranda. Aí eu vim dirigindo e escutando você falando aí, entendeu? Dando os estudos aí. Pô, tá ótimo. Parabéns. Amém. Ouvir é bem legal. O problema vem quando a gente tem que aplicar. Aí é um pouquinho mais difícil. A gente tenta praticar, né? Exatamente. Nem sempre tudo que a gente fizer, a gente vai ter êxito. Mas qual é a graça, né, de nem tentar? Então, até o seu Luiz, que é o nosso instrutor de Alahá, que está lá no grupo, ele comentou comigo, né, nesse dia que eu liguei para ele. Falou, Rodrigo, às vezes é melhor você errar tentando acertar, do que nunca errar, porque nunca tentar pelo medo de errar. Justamente. Entendeu? Então a nossa vida ela tem que ser assim, tentativa e erro. O Ian quer falar, Rodrigo. O Ian quer falar. Pode falar, Ian. Sentiu falta do que antes, né, tinha a prévia com você mostrando as palavras, né, letras em hebraico, fazia a geometria, né? Sim, tá aqui, ó. Fiz aqui, ó. Eu mostrei no comecinho. Mas foi tão rápido, né? É que eu não consigo. Mas a gente vai poder se reunir. Ô, Ian, quando a comida é boa, né? Sempre quer comer mais um pouquinho de comida, né? Quando a comida é gostosa, né, Rodrigo? Ficou meio estranho isso, Marcelo. Você entendeu o que eu quis dizer, Ian? Tô falando quando o estudo tá bom, tá gostoso, sempre quer mais. Não, mas a gente vai... eu acho que o Eduardo tá gravando, aí dá para ter uma ideia melhor lá no... Mas depois, qualquer coisa, eu coloco no grupo também, pessoal. Coloco aqui o nome, a gematria direitinho. Vocês entenderam que quando eu tiro o Ain de Metsorá e coloco o Yud, eu tenho Metzri, que é egípcio.
Entendeu? Então, quem é o Metsorá? É aquele que está deixando de ser egípcio. Sim, entendido. Muito bom. E esse número 4, o dígito 4, é justamente apontando para esses 4 estágios, né? Os 4 setores da nossa vida, né? A vida familiar, a vida profissional, a vida social e a vida pessoal, que são os 4 setores atingidos, né? Por essa tsarat, né? Por esse hábito de falar mal. E eu te digo porque no meu meio, né, tanto no meu meio social, até me retirei do meu meio social, né, como me retirei do meu meio familiar também. Mas no meu trabalho é muito comum, infelizmente. Eu, por exemplo, eu me deparo constantemente com profissionais, né, cometendo um crime que é muito comum por profissionais da área da saúde, de culpar o paciente. Imagine só você culpar um paciente de saúde mental, se a pessoa está ali buscando, né, retornar ao eixo, né, do seu psicológico. Então, isso aí expressa muito bem o que me rodeia, assim, né, de onde eu tento fugir. Tem que ser muito forte aí, ó. Tem mesmo. É maluco, assim. Até porque nessa área de saúde mental, a pessoa que tem essa debilidade, ela é mais sensível, né, a tudo. Então, a reação dela nunca pode... Tá? Tem até aquele ditado antigo que é verdadeiro, né? Nunca é bom contrariar. Rodrigo. Então, você não é concordar com tudo, mas ouvir essa pessoa, porque ela está ausente, né, dessas faculdades mentais de compreensão. Então, às vezes, você precisa entender o caso da pessoa e não fazer com que ela entenda alguma coisa. Rodrigo, a partir de segunda, depois das 17h30, né? E não pode comer mais nada sem fermento, não é isso? Isso. Aí tem aquele caso do pão, a partir de domingo? A partir de segunda. Segunda a partir de 17h30, aí 17h30. Isso. Aí o que acontece? Tem o caso do pão sem fermento. É bom que a pessoa que queira fazer, comprar, entendeu? Maçã, né? O matzá, isso aí. Adquirir, porque eu todo ano eu faço, e eu vou te falar uma coisa, que o Eterno, eu posso ser um homem cheio de falha, que infelizmente às vezes a gente dá mole mesmo, e eu admito. O que acontece? Mas o Eterno, ele sempre me chama para um compromisso que ele me fez lembrar de certas coisas, entendeu? Ele me faz lembrar. Isso aí a gente fica contente porque o Eterno, por mais que a gente seja um ser humano que às vezes erre, peque, faça um montão de coisa errada, né? E demore, deslize, né? Mas ele sempre chama a gente para um compromisso. Isso aí. O Eterno, ele não vê a ação, ele vê a intenção. Justamente. Porque a ação, ela é para fora, mas o Eterno, ele conhece o interior do coração. Então, muitas vezes a gente erra tentando acertar. E às vezes a gente acaba errando mesmo. Eu fiz até um texto essa semana e coloquei lá no grupo sobre a intenção e impressão. Né? Porque às vezes eu tenho uma intenção boa, mas a forma de fazer uma determinada ação pode gerar uma impressão errada. A intenção é certa, mas a impressão que eu causei foi errada. Entendeu? Então, é importante a gente fazer as nossas ações sempre tendo em mente a intenção que está por trás daquilo. Está entendendo? Então, se a intenção é verdadeira, a ação é verdadeira. E por mais que pode gerar uma impressão errada ou não, você tem a sua certeza da sua intenção. Então, é muito difícil uma boa intenção causar uma má impressão. E às vezes a gente tem até a ideia da pessoa que faz algo bom, mas com a intenção errada, e gera uma impressão. Você vê, esse cara, você vê aquele pessoal na internet, que vê o mendigo na rua, e aí vai pagar uma quentinha, ou vai fazer uma doação, alguma coisa, uma criança de rua, pobrezinha, a pessoa vai fazer um ato bom.
Só que o que ela faz? Ela grava. Tá entendendo? Do mesmo jeito que você está fazendo algo positivo, de dar uma refeição para a pessoa que está com fome, você está anulando aquele ato positivo com algo negativo. Que você... expondo a pessoa numa situação vexaminosa. Exatamente. Então, a ponto da pessoa ficar conhecida como aquela pessoa que estava na rua. Reclamando, né, que eu tinha ido lá, né, participar de uma reunião em um dos CAPs. Aí, primeiro que a rede principal da minha associação ficou um tempo hackeada, né? Fui hackeado por filipinos. Até agradeço aí, né, ao Eduardo, que ele que me ajudou a reconfigurar, porque eu não estava conseguindo compartilhar link, que eles fizeram um estrago. E estavam reclamando, né, que não tinha muito, né, o meu serviço, não tinha ali, tinha mais do que eu estava indo fazer em representatividade, né? Aí, justamente eu falei sobre isso, né, que a minha intenção não era fazer um trabalho sobre a desgraça do outro. Meu serviço está ali sendo oferecido. Não tem necessidade, né, de estar expondo a situação da pessoa. Cuido com pessoas que muitas das vezes estão em situação muito ruim, né, o Rodrigo? Então, eu tenho fé que essa pessoa vai estar em algum outro momento melhor. E eu não quero que ela veja depois a imagem dela sendo utilizado como forma de estar alavancando a minha profissão, né, gerando status em cima da desgraça do outro. Eu sou totalmente contra isso. Sempre que eu vejo alguém de uma entidade filantrópica fazendo, eu exorto para que não seja feito, explico o porquê isso é negativo, não por uma questão... Eu sempre fui assim, né, porque eu sempre achei isso muito errado, até porque isso, de alguma forma, isso é antiético, né, já é uma questão ética, né. Se bem que... Se bem... O cabelo tá branquinho. Tá todo mundo ficando grisalho, né? O Rodrigo também, a minha barba também começou a ficar grisalha. Mas é muito importante a gente saber o que a gente faz, qual a intenção, como fazer, né, para que isso, de alguma forma, não seja deturpado também. Verdade. E às vezes a má intenção, ela também tem muita força dentro de nós. E às vezes, mal intencionado, você pode fazer coisas boas. Aí você já inverte. Opa, eu não consigo fazer isso ainda por uma intenção genuína, porque eu não estou em Lishma. Eu ainda preciso alcançar esse ponto no coração. Eu reconheço essa minha debilidade de que eu ainda sou regido pelo meu ego. Né? Nós temos o nosso ego, e o meu ego não está tratado o suficiente. Eu sei que eu vou gostar da sensação de me ver fazendo algo bom. É mais importante o sentimento que isso vai trazer em mim do que realmente no outro. Aí também está a importância de ser sincero consigo próprio e saber que, ainda que a sua intenção não seja a intenção desejada, você também não se omitir de fazer aquilo que é bom para o outro. Entendeu? Mas consciente. Eu não estou com a intenção verdadeira ainda, mas isso vai ser bom para o outro. Tá entendendo? Então você faz. Mesmo sabendo que tem uma gotinha de vaidade lá em você. Você faz por quê? Porque é através... Eu não tenho aquela ideia, se treinar fica bom. Então começa treinando. Faça o que é bom, ainda que seja no começo, por egoísmo, por vaidade, pelo desejo de aparecer. Não deixe de fazer o bem. Mas a ideia é que o bem praticado vá refinando a tua alma. Porque às vezes a pessoa fala, então eu vou esperar encontrar essa intenção verdadeira para então começar a fazer. E não é, daí aí ela nunca vem. É como andar de bicicleta. Você não pode falar, bom, eu não vou aprender a andar de bicicleta porque eu tenho medo de cair. Não, você tem que falar, não, eu vou cair porque eu quero aprender a andar de bicicleta. Então você tem que ter ciência de que vão haver tombos. Você vai cair, mas o teu objetivo é o quê? É cair ou aprender a andar? Né? Se o objetivo é aprender a andar, a queda só faz parte do processo. Se o objetivo era o medo de cair no primeiro tombo, tu já para. Já encontrou o que queria. Não, eu tinha tanto medo de cair que eu caí. Não, o meu medo não é de cair. O meu medo é de nunca aprender a andar. E apesar das quedas, o meu objetivo é aprender.
Então, a gente começa com a intenção que você tem agora. Tá entendendo? Se é por ego, se é por algum egoísmo, não é o ideal, não é. Mas a constância da prática vai refinando o nosso interior e vai chegar um momento em que você já não está mais agindo em Lolishma, mas em Lishma. Você já não vai estar mais fazendo em nome de você, porque o simples ato de fazer, reconhecendo que a tua intenção não está perfeita, já é um indício de que você está na intenção correta. Rodrigo, tu vai fazer o encerramento aí, na tua casa? Tu vai fazer o encerramento ou não tá fazendo? O encerramento de não, o Shabat. Encerramento do Shabat? Não, a gente vai fazer a Havdalah lá. A gente vai fazer a Havdalah lá no sábado, antes do Seder. Antes de Pessa. Então a gente vai ter um estudo normal com o Eduardo. Tá falando agora, pô. Pensei que tu ia fazer aí, pô. Não, a gente vai fazer aqui no salão, a Havdalah lá. Não, eu tô falando, pensei que tu ia fazer hoje, agora. Acabar o Shabat. Não, ainda a gente está sem os elementos, está chegando. Chegando legal, de Israel. Tudo com ordem e decência. Isso aí, Rodrigo. Show de bola. É isso aí. Senti firmeza aí. Para fazer assim, para gravando, não é legal. Gostei, hein? Gostei, legal mesmo. Senti firmeza. Tá chegando. E tá chegando, e aí a gente vai... Não entendi, o áudio falhou. Falhou o áudio. Marcílio tá ali no regalo. Marcílio tá no regalo incrível, hein, Marcílio? Dorme aí não, hein? Rapaz, eu tô deitado no sofá mesmo, não vou mentir pra tu não. Mas eu já fiz algumas coisinhas hoje, entendeu? Deu pra perceber. Resolvi algumas coisinhas, mas eu tô no sofá mesmo, vou mentir pra tu não, Ian. Só não aparece na aula do Rabino sem kippah, hein? Né? O kippah eu tinha botado naquela hora, deixei no carro, Rodrigo. Eu sei que não pode mesmo, não, é errado. É errado mesmo. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Né, eu tô usando até o boné, ó. Eu perdi meu kippah, ó. Tá certo, Ian, tá certo. Peguei do meu padrasto emprestado, ó. É isso aí. Tá vendo? O mais novo ensinando o mais velho. Aí, você tá vendo? O kippah tá dentro do carro, Rodrigo. Olha que tá aqui, minha filhinha, ó. Aí, ó. A Ianzinha aí. A Ianzinha. É sua filhinha? Olha, eu não vou nem buscar aqui, quem tá no sofá aqui, ó. Tem duas no sofá também, deitada aqui. Opa, olha que linda, ainda bem que não puxou pro pai. Tá bom, Rodrigão, Ian, todo mundo aí. Gente, vamos ficando por aqui. Rodrigão, a gente se vê lá no... É dia 27, né? Um detalhe, tá? A gente tá vendo com o Denis para ver se a gente faz o Seder na segunda-feira por videoconferência. Legal. Tá entendendo? Para a gente poder acompanhar. Bom. Então, ele falou que vai me dar a resposta amanhã, mas a gente já tá vendo isso aí. Para a gente poder fazer no dia certo, com as bravotes direitinho, e todo mundo poder cumprir a mitzvah de Pessa. Porque sabe, a gente não vai cumprir mitzvah de Pessa. Né? Vamos estar somente fazendo o memorial. Mas a mitzvah é realmente nossa segunda-feira agora. Isso aí, Rodrigão. Caramba. Valeu, pessoal. Tamo junto. Alguém tem mais alguma dúvida, um comentário? Não, né? Não, valeu, Rodrigo. Excelente estudo, cara. Cheguei agora. Valeu aí. Mas muito bom. Gostei bastante. Bom mesmo.